Pare por um instante antes de continuar o seu dia. Respire fundo. Existe algo dentro de você que já acordou cansado, mesmo que o corpo tenha descansado. Uma preocupação que não saiu da sua mente, um peso que você nem consegue explicar direito, mas que insiste em te acompanhar. E se eu te dissesse que hoje pode ser diferente? Não porque tudo ao seu redor vai mudar de repente, mas porque existe uma escolha silenciosa, poderosa, que pode transformar completamente a forma como você enfrenta esse dia. Entregar tudo a Deus. Muitas vezes a gente acorda já tentando resolver tudo sozinho. Pensamos no que falta, no que deu errado, no que pode dar errado. É como se a mente corresse antes mesmo dos pés tocarem o chão. E nisso, sem perceber, a gente já começa o dia carregando um peso que nunca foi nosso para carregar. Deus nunca pediu para você dar conta de tudo. Ele nunca exigiu que você tivesse todas as respostas. O que Ele quer é algo muito mais simples e ao mesmo tempo mais profundo. Confiança. Entregar não é desistir. Entregar é reconhecer que existe alguém maior cuidando de tudo, mesmo quando você não entende nada. É dizer em silêncio: Deus, eu não sei como resolver isso, mas eu confio que o Senhor sabe. E essa entrega, quando é verdadeira, começa a acalmar o coração de um jeito que nenhuma explicação racional consegue. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil. Talvez seja algo financeiro, emocional, familiar. Talvez seja uma dor que você nem compartilha com ninguém. E no meio disso tudo, surge aquela sensação de que você está sozinho. Mas você não está. Nunca esteve. Existe um plano sendo construído, mesmo quando tudo parece bagunçado. Existe um cuidado invisível agindo mesmo quando você só consegue ver problemas. A Bíblia diz em Jeremias 29:11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Percebe isso? Deus não está improvisando a sua vida. Ele não está perdido. Ele sabe exatamente onde você está e para onde você está indo, mesmo que você não consiga enxergar o caminho agora. Mas existe algo que impede muitas pessoas de viver essa paz: o controle, a necessidade de entender tudo, de prever tudo, de segurar tudo. Só que quanto mais você tenta controlar, mais pesado tudo fica. Porque você não foi feito para carregar o mundo nas costas. Você foi feito para confiar. Hoje, antes de qualquer decisão, antes de qualquer preocupação crescer dentro de você, faça algo diferente. Ainda que seja em silêncio, ainda que seja com poucas palavras, entregue seus medos, suas dúvidas, seus planos, até mesmo aquilo que você acha que está sob controle. Coloque tudo nas mãos de Deus. E talvez no começo você não sinta nada diferente. Talvez a mente ainda insista em voltar para as preocupações. Mas continue. A entrega não é um ato único, é um processo. É escolher confiar de novo, quantas vezes for necessário. E aos poucos, você vai perceber algo mudando. Uma calma que chega sem fazer barulho. Uma força que aparece mesmo quando você achava que não tinha mais. O dia pode até ter os mesmos desafios, mas você não será o mesmo enfrentando eles. Porque quando Deus entra naquilo que você entrega, tudo ganha um novo significado. Até as dificuldades começam a ensinar. Até os atrasos começam a proteger. Até
que as dores começam a moldar algo maior. E isso é só o começo do que acontece quando você decide não caminhar sozinho. E quando você começa a dar esse passo de entrega, mesmo que pequeno, algo dentro de você começa a se reorganizar. Não é mágica. Não é que todos os problemas desaparecem de uma vez. Mas é como se o caos que estava dentro do seu peito perdesse a força. Aquela ansiedade que parecia dominar seus pensamentos já não grita tão alto. E você começa a perceber que talvez o maior peso nunca foi o problema em si, mas a forma como você estava tentando carregá-lo sozinho. Existe uma paz que não depende das circunstâncias. E é essa paz que Deus quer colocar dentro de você. Não é uma paz frágil, que some quando algo dá errado. É uma paz firme, que permanece mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Mas para viver isso, é preciso abrir mão da ideia de que você precisa entender tudo primeiro. Nem sempre você vai ter respostas. Nem sempre as coisas vão fazer sentido no momento em que acontecem. Está tudo bem. Porque fé não é sobre entender. É sobre confiar. Talvez você tenha se acostumado a viver no limite, sempre preocupado, sempre esperando o pior. Sempre tentando se antecipar para não sofrer. Só que isso cansa. Isso esgota a alma. E Deus não te chamou para viver assim. Ele te chamou para viver com esperança, com confiança, com uma certeza que vai além do que os olhos conseguem ver. A Bíblia diz em Romanos 15:13 que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Percebe o que isso significa? A alegria e a paz não vêm da ausência de problemas, mas da confiança em Deus. É quando você decide confiar que algo começa a transbordar dentro de você. Mas confiar de verdade exige coragem. Porque confiar é continuar caminhando mesmo sem garantias visíveis. É seguir acreditando mesmo quando a resposta ainda não chegou. É olhar para uma situação difícil e, ao invés de se desesperar, dizer: Deus, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor está no controle. E isso muda tudo. Porque quando você entrega, você para de lutar batalhas que não são suas. Você para de gastar energia tentando controlar o que está fora do seu alcance. E essa energia começa a ser direcionada para aquilo que realmente importa. Sua fé, sua paz, sua conexão com Deus. Talvez você ainda sinta medo, e tudo bem. A entrega não elimina o medo de imediato, mas ela impede que o medo te domine. Você sente, mas não se perde nele. Você enfrenta, mas não se afunda. Porque agora existe algo maior sustentando você. E aos poucos, você começa a enxergar coisas que antes passavam despercebidas. Pequenos sinais de cuidado, momentos de proteção, respostas que chegam de formas inesperadas. E você entende que Deus nunca esteve distante. Você só estava tentando fazer tudo sozinho. Hoje, continue nesse caminho. Mesmo que pareça difícil, mesmo que a mente tente te puxar de volta para a preocupação, continue escolhendo entregar. Continue escolhendo confiar. Porque é nesse processo que Deus vai fortalecendo você por dentro, te preparando para viver algo muito maior.
você imagina. Isso ainda é só o começo do que acontece quando você decide colocar Deus à frente de tudo. E conforme você continua nesse caminho de entrega, algo mais profundo começa a acontecer dentro de você. Algo que não é visível para os outros, mas que muda completamente a forma como você se enxerga a vida. Aquela sensação de estar perdido, sem direção, começa a dar lugar a uma confiança silenciosa. Você talvez ainda não saiba exatamente para onde está indo, mas já não sente mais aquele desespero de antes. É como se, pela primeira vez em muito tempo, você pudesse respirar de verdade. Isso acontece porque quando você entrega sua vida a Deus, você também começa a aceitar que não precisa ter tudo sob controle para que as coisas deem certo. E isso quebra uma prisão interna que muita gente vive sem perceber. A prisão de tentar ser forte o tempo todo, de não poder falhar, de não poder demonstrar fraqueza. Só que Deus não espera a perfeição de você. Ele espera a sinceridade. Ele espera um coração disposto. E talvez seja justamente aí que está o ponto de virada. Porque quando você para de fingir que está tudo bem e começa a abrir seu coração de verdade para Deus, sem máscaras, sem tentar impressionar, você cria um espaço real para Ele agir. Deus não trabalha na aparência. Ele trabalha na verdade. Ele entra nas áreas quebradas, nas dúvidas, nos medos mais escondidos e começa a restaurar de dentro para fora. Mas esse processo exige paciência. Porque muitas vezes a gente quer mudança imediata, quer sentir paz na hora, quer ver respostas rápidas, quer que tudo se resolva sem demora. Só que Deus trabalha no tempo certo. E esse tempo não é para te frustrar, é para te preparar. Existe algo sendo construído dentro de você que é mais importante do que a própria resposta que você está esperando. Talvez hoje você esteja em um momento em que nada parece estar andando. Você ora, entrega, tenta confiar, mas ainda assim as coisas parecem travadas. Isso pode gerar dúvidas. Pode fazer você pensar que nada está acontecendo. Mas está mesmo no silêncio. Deus está trabalhando. Mesmo quando você não vê, Ele está movendo situações, alinhando caminhos, fortalecendo você para aquilo que ainda vai chegar. A Bíblia diz em Isaías 40:31: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isso não é sobre uma força que vem de você. É sobre uma força que vem de Deus, que te sustenta quando você já não aguenta mais. É sobre continuar caminhando, mesmo quando tudo dentro de você pede para desistir. E talvez você já tenha pensado em desistir. Talvez já tenha sentido que não vale a pena continuar tentando, que é melhor simplesmente parar. Mas existe algo dentro de você que ainda não desistiu. E esse algo é mais forte do que qualquer pensamento negativo. Esse algo é a esperança que Deus colocou dentro de você. Quando você entrega tudo a Ele, você não está apenas buscando ajuda para resolver problemas. Você está permitindo que Ele transforme quem você é. E essa transformação é o que vai te sustentar não só hoje, mas em tudo que ainda está por vir. Então continue mesmo devagar, mesmo com dúvidas, mesmo sem entender tudo. Continue entregando, continue confiando, porque cada passo que você dá nessa direção te afasta da ansiedade e te aproxima da paz que você tanto procura.
E aos poucos, você vai perceber que não é mais a mesma pessoa que começou esse dia. E conforme você continua nesse caminho de entrega, algo mais profundo começa a acontecer dentro de você. Algo que não é visível para os outros, mas que muda completamente a forma como você se enxerga e enxerga a vida. Aquela sensação de estar perdido, sem direção, começa a dar lugar a uma confiança silenciosa. Você talvez ainda não saiba exatamente para onde está indo, mas já não sente mais aquele desespero de antes. É como se, pela primeira vez em muito tempo, você pudesse respirar de verdade. Isso acontece porque quando você entrega sua vida a Deus, você também começa a aceitar que não precisa ter tudo sob controle para que as coisas deem certo. Isso quebra uma prisão interna que muita gente vive sem perceber. A prisão de tentar ser forte o tempo todo, de não poder falhar, de não poder demonstrar fraqueza. Só que Deus não espera a perfeição de você. Ele espera a sinceridade. Ele espera um coração disposto. E talvez seja justamente aí que está o ponto de virada. Porque quando você para de fingir que está tudo bem e começa a abrir seu coração de verdade para Deus, sem máscaras, sem tentar impressionar, você cria um espaço real para Ele agir. Deus não trabalha na aparência, Ele trabalha na verdade. Ele entra nas áreas quebradas, nas dúvidas, nos medos mais escondidos e começa a restaurar de dentro para fora. Mas esse processo exige paciência, porque muitas vezes a gente quer mudança imediata, quer sentir paz na hora, quer ver respostas rápidas, quer que tudo se resolva sem demora. Só que Deus trabalha no tempo certo, e esse tempo não é para te frustrar, é para te preparar. Existe algo sendo construído dentro de você que é mais importante do que a própria resposta que você está esperando. Talvez hoje você esteja em um momento em que nada parece estar andando. Você ora, entrega, tenta confiar, mas ainda assim as coisas parecem travadas. Isso pode gerar dúvidas. Pode fazer você pensar que nada está acontecendo, mas está mesmo no silêncio. Deus está trabalhando. Mesmo quando você não vê, Ele está movendo situações, alinhando caminhos, fortalecendo você para aquilo que ainda vai chegar. E quando você começa a perceber que já não é mais a mesma pessoa, algo muito importante acontece. Você deixa de reagir à vida como antes. Aquilo que antes tirava sua paz com facilidade agora já não tem o mesmo poder. Situações que antes te desestabilizavam completamente começam a perder a força. Não porque você ficou frio ou indiferente, mas porque existe uma segurança diferente dentro de você. Uma base que não depende mais do que acontece fora. Isso é fruto da entrega. É resultado de alguém que decidiu, todos os dias, mesmo sem perceber grandes mudanças imediatas, colocar sua vida nas mãos de Deus. E aos poucos, essa decisão vai criando raízes profundas, raízes que te sustentam quando o vento sopra forte, quando as notícias não são boas, quando os planos não saem como você imaginava. Porque a verdade é que a vida não para de ter desafios. Sempre haverá dias difíceis, momentos de incerteza, situações que fogem do seu controle. Mas agora existe uma diferença essencial. Você não está mais enfrentando tudo sozinho. Isso muda completamente a forma como você atravessa cada fase. Talvez hoje você ainda esteja lidando com algo que parece grande demais. Algo que,
Humanamente falando, não tem solução fácil. E é exatamente nesse tipo de situação que a entrega se torna ainda mais necessária. Porque enquanto você tenta resolver tudo com suas próprias forças, o peso continua sobre você. Mas quando você entrega de verdade, você permite que Deus assuma o controle daquilo que você não consegue. E isso não significa que você vai simplesmente cruzar os braços. Significa que você vai agir, sim, mas com o coração em paz. Sem desespero. Sem aquela pressão interna que te sufoca. Você faz a sua parte, mas confia que o resultado está nas mãos de Deus. Existe uma maturidade espiritual que começa a crescer dentro de você nesse processo. Uma maturidade que te faz entender que nem toda porta fechada é perda, que nem todo atraso é ruim, que nem toda dor é castigo. Muitas vezes, Deus está te protegendo de algo que você não consegue ver, ou te preparando para algo que você ainda não está pronto para viver. E quanto mais você entrega, mais sensível você se torna à presença de Deus. Você começa a perceber pequenos detalhes, direções sutis, aquela sensação de que algo dentro de você está sendo guiado. Não é uma voz audível, não é algo espetacular, mas é real. É uma paz que orienta, uma certeza que acalma, uma confiança que sustenta. Mas é importante entender que esse caminho não é sobre nunca mais sentir medo ou dúvida. Esses sentimentos ainda podem aparecer. A diferença é que agora eles não têm mais o controle. Você sente, mas sabe onde buscar refúgio. Você se abala, mas sabe onde encontrar força. E talvez esse seja um dos maiores presentes da entrega. Saber que, independente do que aconteça, você tem para onde correr. Você tem um lugar seguro. Você tem Deus que não falha, que não se atrasa, que não te abandona no meio do caminho. Então continue firme. Continue escolhendo entregar, mesmo nos dias em que parecer mais difícil. Porque é exatamente nesses dias que essa decisão se torna ainda mais poderosa. E é nesse processo contínuo que sua fé deixa de ser apenas palavras e passa a ser uma experiência real, viva, que transforma cada parte da sua vida. E ainda há algo mais profundo acontecendo. Algo que você talvez só comece a perceber no próximo passo dessa caminhada. E é nesse ponto da caminhada que algo ainda mais profundo começa a acontecer. Algo que vai além da paz momentânea ou de simplesmente lidar melhor com os problemas. Você começa a perceber que Deus não está apenas te ajudando a atravessar situações. Ele está te transformando por completo. Sua forma de pensar muda, suas prioridades mudam, até aquilo que antes parecia essencial começa a perder o valor. Coisas que antes te tiravam sono já não ocupam o mesmo espaço na sua mente. Aquela necessidade de aprovação, aquela comparação constante com outras pessoas, aquela pressa para que tudo aconteça no seu tempo. Tudo isso começa a diminuir. Não porque você se forçou, mas porque algo dentro de você foi sendo ajustado. É como se Deus estivesse reorganizando seu interior, colocando cada coisa no lugar certo. E talvez você comece a perceber também que algumas coisas estão se afastando da sua vida. Pessoas, hábitos, ambientes. No começo isso pode doer. Pode dar a sensação de perda, de vazio. Mas nem tudo que sai da sua vida é prejuízo. Muitas vezes é resposta.
Deus sabe exatamente o que precisa permanecer e o que precisa ir para que você viva aquilo que Ele preparou. Existe um cuidado nisso tudo, mesmo quando você não entende, porque Deus não tira algo sem propósito. Ele não permite mudança sem um motivo maior. E quanto mais você confia, mais você consegue aceitar esses processos, sem se desesperar. Ao mesmo tempo, novas forças começam a surgir dentro de você. Uma resistência que você não tinha antes, uma calma em meio ao caos, uma capacidade de esperar sem se destruir por dentro. Isso não vem de você. Vem da presença de Deus agindo silenciosamente na sua vida. Talvez ainda existam dias difíceis, dias em que você vai se sentir cansado, dias em que a fé parece menor, dias em que a vontade de voltar ao velho jeito de tentar controlar tudo aparece. E nesses momentos, você precisa lembrar de tudo que já está sendo construído dentro de você. Você não é mais o mesmo de antes. Existe uma base agora. Existe um fundamento. E mesmo que você escorregue, mesmo que em alguns momentos volte a se preocupar mais do que deveria, isso não anula o processo. Deus não desiste de você por causa de um dia difícil. Ele continua ali, pronto para te receber de novo, pronto para te fortalecer mais uma vez. Entrega não é sobre perfeição, é sobre constância, é sobre voltar todos os dias para esse lugar de confiança. Mesmo quando você falha, mesmo quando duvida, mesmo quando não entende. E quanto mais você vive assim, mais você percebe que sua vida começa a ganhar um novo sentido. Não é mais apenas sobre resolver problemas ou alcançar objetivos. É sobre caminhar com Deus, sobre viver com propósito, sobre confiar que existe algo muito maior sendo preparado, mesmo quando você não consegue ver. E talvez, sem perceber, você já esteja mais leve. Talvez aquele peso que parecia insuportável já não esteja mais tão forte. Talvez aquela ansiedade já não tenha mais o mesmo domínio. Isso não é coincidência. Isso é resultado da sua decisão de entregar. Só que existe um último passo, algo essencial que vai fechar esse ciclo e te mostrar de forma clara a diferença que tudo isso faz quando você realmente decide começar o seu dia colocando Deus à frente de tudo. E esse último passo é mais simples do que parece, mas ao mesmo tempo é o mais poderoso de todos. Decidir que isso não vai ser algo de um dia só, mas um estilo de vida. Porque não adianta sentir essa paz agora e amanhã voltar a carregar tudo sozinho de novo. A verdadeira mudança acontece quando você transforma a entrega em um hábito diário. Quando antes de qualquer pensamento negativo crescer, você já escolhe confiar. É quando você acorda e, mesmo sem palavras bonitas, diz: Deus, esse dia é teu. É quando, no meio de uma dificuldade, ao invés de se desesperar, você respira e lembra: eu não estou sozinho. É quando, mesmo sem entender o que está acontecendo, você decide continuar acreditando que existe um propósito maior sendo construído. E é nesse momento que você sente a diferença de verdade. Não é algo externo, não é algo que todo mundo vai ver de imediato. É algo dentro de você. Uma segurança que não depende de resultados, uma paz que não se explica
Uma força que aparece nos momentos em que você achava que iria quebrar. Você começa a viver de uma forma mais leve, mais consciente, mais conectado. Não porque sua vida ficou perfeita, mas porque você entendeu que não precisa que tudo esteja perfeito para ter paz. Você aprendeu que a presença de Deus é suficiente para sustentar você em qualquer cenário. E aos poucos, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você começou a praticar, deixa de ser apenas palavras e passa a ser experiência. Você olha para trás e percebe que realmente mudou. Que aquela pessoa sobrecarregada, ansiosa, tentando controlar tudo, já não existe mais da mesma forma. Agora existe alguém que confia, que entrega, que descansa. E talvez o mais bonito de tudo isso é perceber que Deus sempre esteve ali. Ele nunca se afastou. Ele nunca te abandonou. Foi você que, muitas vezes, tentou caminhar sozinho, mas mesmo assim, Ele permaneceu, esperando apenas o momento em que você abriria o coração de verdade. Então agora, nesse exato momento, antes de seguir com seu dia, faça isso mais uma vez. Entregue não só seus problemas, mas seus planos, seus sonhos, seus medos, tudo coloque nas mãos de Deus e permita que Ele conduza. E se essa mensagem falou com você, se de alguma forma tocou seu coração, escreve aqui nos comentários: eu entrego nas mãos de Deus. Isso não é só uma frase, é uma decisão. E quando você declara isso, você fortalece ainda mais esse caminho. Aproveita também e deixa o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que precisam sentir essa mesma paz que você está sentindo agora. E se ainda não está inscrito, se inscreve no canal para continuar caminhando junto, fortalecendo sua fé e aprendendo a confiar mais a cada dia. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, o seu dia e cada passo que você der a partir de agora.